Vamos lá. Ok, minha gente, já de volta, né? A gente está batendo papo aqui, eu e o pastor Marcos Basílio, sobre a vinda do David Keelan ontem a Teresópolis, né? Que foi um negócio extremamente importante. Para quem conhece, sabe quem é e o que é, quem faz, quem é o David Keelan. Ele é irlandês, os pais dele moram na Inglaterra, a filha dele mora nos Estados Unidos. Ele é um cara assim, né? Vive Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Irlanda e Teresópolis e Brasil. E ele mora em Belo Horizonte. E foi muito bom, foi muito legal, Basílio, a vinda dele ontem a Teresópolis. Tem até umas fotos aí, se quiser botar aí, o André, só para o pastor Marcos Basílio comentar também junto com a gente. Bom dia, Basílio. Bom dia, Hélio. Bom dia aos nossos telespectadores. Alegria de estar aqui com você. E aproveitar esse momento para parabenizar a missão metodista do Meu Dom. Hoje, uma igreja já formada, a pastora Gabriela e toda a liderança, fazendo um trabalho singular, diferenciado, e promoveu, né, trouxe o David Keelan, que é, como você já colocou, né, ele tem a cultura europeia, misturada aqui com a nossa cultura brasileira. Hoje ele está bem inserido, mas a gente ressalta a dedicação dele, ele faz com excelência o trabalho dele, o ministério dele, e acrescentou muito para a comemoração do aniversário da igreja. Ele contou uma história muito interessante, isso deve fazer parte da pregação dele, do culto, né? Em que o tio dele morreu de Covid na Irlanda. E eram gêmeos, o pai e o tio, né? Eles eram gêmeos. E o pai deles sempre foi cristão, sempre foi evangélico, né? Era missionário aqui no Brasil. Daí a vinda dele para cá. Que o pai saiu da Irlanda para ser missionário aqui no Brasil. Eu não pude entrevistar o David, porque ele ficou muito cansado. Não tinha condições, eu falei isso na abertura do programa, embora ele fosse me dar uma entrevista, mas ele estava muito cansado, já eram 11 horas da noite. Então, durante 60 anos, o pai dele, que era missionário, orou pelo irmão, porque o irmão não acreditava em Jesus, não acreditava em Cristo, não era cristão. O cara levou 60 anos orando e cuidando do irmão espiritualmente. E na hora do irmão morrer, né, aí aconteceu a conversão, né? Na hora da morte as coisas acontecem, né? Já muda. O cara estava com Covid e estava muito mal, né? A gente vê, né, a dedicação e a persistência do irmão preocupado com a vida espiritual do ele falou, seu irmão, né? Meu pai cuidou durante 60 anos espiritualmente do meu tio. Exatamente, isso aí fica um gancho aqui para aqueles, né, que vivem a vida aqui muito preso no plano da matéria, né, daquilo que é palpável, e pensa que a vida é só isso aqui, que a vida, você passa essa existência, assim, morreu, acaba, e não é esse o propósito de Deus, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança para sermos eternos. Tivemos um acidente de percurso, né, que foi a queda, o pecado, mas para isso Jesus se manifestou, para corrigir esse percurso aí, novamente nos reatar com o Pai, para que possamos eternamente viver com Ele. Então, todos aqueles que têm essa percepção do mundo espiritual, da vida pós-morte, e que têm os seus familiares, têm os conhecidos, e se preocupa, vai orar, vai aconselhar. Muitas das vezes você fala, mas a pessoa resiste, mas o caminho é esse, a perseverança, a oração. É pedir a misericórdia de Deus para que, em todo o tempo da vida da pessoa, mesmo que seja no final, ela tome essa decisão sábia de confessar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Eu vou levar esse papo para um tema muito difícil, que é você não ter a essência do que é o cristianismo, e você também, inclusive pastores pode acontecer, igrejas pode acontecer, eu acho, estou te perguntando,
Se pode acontecer. E você perder a essência durante o tempo. Você fica orando, 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 mas o que é a essência realmente? Que o Cristo, veja bem, e você sabe disso muito melhor do que eu, o Cristo viveu entre as pessoas muito pobres, cuidando de pessoas muito pobres. Ele curava as doenças, as pessoas com problemas de deficiência, coxo, que eles chamavam na época, ele curava o cego, os leprosos, comia junto com todo mundo, sofreu, morreu por todos nós, passou por aquilo tudo. O que eu entendo, eu estou te perguntando isso, Basílio, tudo que ele mostrou para a gente é a essência do que a gente deve ser, ou seja, cuidar de pessoas, cuidar do próximo. Em algum momento, uma igreja, ou um pastor, ou eu, que não sou pastor, eu posso perder essa essência, embora eu continue orando todo dia? Deu para entender onde eu quero chegar? Deu. Você perde a essência quando o eu, né, vira o centro das suas atenções. Perfeito. Né? Substitui o nós. A oração do Pai Nosso já é essa demonstração, né, do cuidado com o pão é nosso, não é o pão meu de cada dia. Mas, infelizmente, a gente no processo vai buscar sempre pedir a Deus ajuda, pensando primeiramente no nosso eu. Deus não abençoa ninguém para que a bênção fique retida nela. A gente vai para o exemplo de Abraão. Abraão estava em Ur, aí Deus chama ele lá, ele com seu pai ainda vivo vai para Harã. Em Harã o pai morre, e aí ele vem para a terra que Deus ia lhe mostrar. Ele ainda nem sabia como era a terra, mas ele veio para a terra de Canaã. E qual é a promessa de Deus então ali? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o que Deus está dizendo? Abraão, eu vou te abençoar e essa bênção não pode ficar retida em você. Ela tem que transbordar e o objetivo dela é atingir todas as famílias da terra. Então, quando eu inverto esse caminho e busco a Deus só preocupado comigo, com o meu eu, ou com meus entes ali que são perto de mim, minha família, reter, não é? Você sabe, hoje nós temos aí um mundo que financeiramente é desigual. Você pega, não é, um mínimo da população mundial com muito e a maioria com pouco, vivendo o dia a dia, sobrevivendo, não é? E aí você vê pessoas fazendo coisas, que gastando dinheiro com aquilo que não é pão, que não é comida, enquanto muitos estão passando fome, passando necessidade. Então acumula para si, só pensam no seu eu, no seu ego. E infelizmente essa cultura adentra algumas igrejas. A igreja vira simplesmente um lugar que você vai buscar satisfação pessoal. Você não vai aprender a ser um cristão. Ser um cristão é sorrir junto, mas é chorar junto também. É comer o pão junto e repartir o pão para aquele que não tem. Essa é a essência do cristianismo. Não é? Tiago, no capítulo 1, ele vai trabalhar aqui o texto, eu separei capítulo 2, a partir do verso 14, ele fala sobre a fé e obras. Que a fé sem obras, ela é morta. Não é? Não adianta eu ver o meu irmão nu, olhar para ele e dizer, tudo bem, Deus vai te ajudar, e se eu posso dar uma muda de roupa para ele, eu não dou e despeço ele em paz, vai em paz, eu já orei, um milagre vai acontecer. O primeiro agente do milagre sou eu e você. A gente quer apelar muito para o sobrenatural, a manifestação. E Deus só entra com o sobrenatural quando a capacidade humana não é possível para atender aquela necessidade. A gente vai ver os milagres da Bíblia, como eles aconteceram. Não é? Porque não havia a capacidade humana para realizar aquela ação. Agora Deus coloca alguém no seu caminho, alguém bate a porta da tua igreja, necessitado. Você tem o recurso, tem a condição de dar um apoio. Aí você diz, não, eu vou orar aqui, eu vou te despedir. Isso é uma fé morta,
porque ela não tem obra. Exatamente isso que você falou agora. No início, você resumiu tudo numa frase. É quando você se preocupa mais com o seu eu. Exatamente. Né? Mas isso vem desde o iluminismo, tá? Isso é uma cultura que foi... Hoje o homem é o centro das atenções. É o eu. Eu, às vezes, combato, eu quero aqui, claro, colocar de uma maneira que vocês me entendam. É o coach na igreja. O coach, tá. O que é o coach? É o treinador, é uma pessoa que vai te ajudar a você desenvolver os teus potenciais. Não tem problema nenhum. Não é? Agora, você tem que ter cuidado quando essas ferramentas que você começa a usar, centraliza em você e diz que você pode tudo, que você é uma explosão. E, na quando verdade, você passa a ser um coach. Você passa a ter aquela ideia, não é? Vamos dizer assim, eu sou o cara. Eu posso tudo. E para de olhar por lado, de ver o próximo, de ver o outro, de entender que todos nós tem um livro, né? Quem cita muito é o nosso amigo Salomão, que esteve aqui, né? Todo mundo incapaz, inclusive você. Né? Todos nós temos capacidades e incapacidades, nós não somos perfeitos. Nós erramos. E nós temos que admitir isso. Então, é nesse abalizamento da nossa vida que nós precisamos entender que, claro, a gente precisa trabalhar a nossa autoestima, a gente precisa se desenvolver corretamente. Agora, achar que nós somos semideuses, nós não somos. Nós somos imperfeitos e estamos aqui nessa vida justamente, Deus está permitindo o processo de aperfeiçoamento de cada um. É o dom dos talentos. Ele dá a quantidade para cada um segundo a sua capacidade. Só que lá no final ele vai cobrar. Não vai adiantar chegar para ele e dizer, não, o meu eu enterrei porque julguei que o senhor é severo, não produziu aquilo que Deus... Porque nós não estamos aqui por acaso. Deus nos colocou aqui justamente para vivermos a expressão do reino de Deus, em amor, paz, alegria, bondade, benignidade, honestidade, retidão. Então, tudo isso engloba o quê? É uma conjuntura que você tem que praticar no dia a dia, o que você disse. Cristo veio e nos deixou um modelo, a gente tem que seguir aquele modelo. O padrão é Cristo. Em algum momento na tua vida pastoral, você se viu perdendo a essência? Você sentiu que estava perdendo a essência? Eu estou te perguntando, eu te conheço, eu sei como você é, como homem e como pastor, né? Como homem de Deus. Mas em algum momento você sentiu que estava se fragilizando, perdendo a essência durante esses anos? Todos nós temos o nosso momento, né, de crise, de vale, né, de provação. Mas isso também traz justamente essa reflexão. Porque o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, habita em nós. Então, quando a gente começa a se distanciar, ele ativa em nós sinais, manifestações em nossa alma, né, em nossa consciência, que nos traz essa reflexão e essa ponderação no sentido de nos trazer de volta ao caminho. Tudo na vida precisa ser reciclado, precisa ser reavaliado, precisa passar por renovo. Nós não podemos achar que, igual o médico, você pega um médico, vamos usar aqui uma profissão para comparar. Mas já entendi o que você vai falar. Ele foi lá, fez a faculdade de medicina, agora eu sou médico. Ele pode parar só com a faculdade e continuar sendo médico? Não. O que vai acontecer? Ele vai ficar totalmente desatualizado, ele vai perder a essência, aquilo que você falou, de ser um médico pronto a atender a todo mundo em todo tempo. Então, tanto o pastor, como a membresia, como a igreja, ela tem que ter essa preocupação de estar sempre se renovando, se reciclando, olhando para suas atitudes, comportamento, para não perder a essência. Porque senão ela deixa de ser a igreja, aquilo que Cristo fundou como propósito, como princípio, de unir o ser humano em uma unidade, em um ideal, para que todos alcancem
a graça, a bondade, Efésios vai dizer que todos nós chegamos à estatura de varão perfeito. Então nós estamos em aperfeiçoamento. A gente vive num mundo hoje, aliás, eu acho que no passado também era assim, talvez em menor intensidade. As pessoas estão muito doentes. A gente hoje tem conhecimento da depressão e de várias síndromes aí que vêm afetando emocionalmente as pessoas. Ainda, eu não sei se você viu aquela atriz Letícia Sabatella, há uns 2 ou 3 dias atrás, uma reportagem dela, ela agora aos 53 anos descobriu que é autista. E ela sempre disse, eu vi uma entrevista com ela há tempos atrás, ela dizia, eu não gosto que toque em mim, eu não gosto que encoste em mim. Eu falei, porra, que mulher antipática, né? Uma atriz falando isso. E agora ela descobriu que ela é autista, com 53 anos. Então esse fato de não gostar de encostar, isso é do autista mesmo, né? Perfeito. Aí vai a pergunta a você. É muito difícil lidar com essas pessoas que hoje chegam para você, ao pastor, e com problemas de depressão. Como é que você conduz isso? O pastor, qual é a missão dele? Ele é tratar biblicamente, pela palavra de Deus. Sendo que você hoje tem as ferramentas, né, da ciência, sim, do conhecimento, e você não pode desprezar isso, porque Deus deu inteligência ao homem. Deus deu capacidade ao homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Apesar da queda e consequências que a queda trouxe ao homem, mas o homem, ele é um ser racional, um ser inteligente, né? Nós vemos aí os avanços, né? Tudo aquilo, apesar do lado mal, quando é usado para o mal, mas do homem. Então você tem que alinhar, você tem que conversar com a pessoa e fazer a anamnésia. O que é a anamnésia? Você vai analisar todo o quadro da pessoa para você começar, então, a entender da onde está vindo aquele problema. Aquele problema, ele tem uma raiz. Ele não está ali por acaso. Ele é consequência de algum trauma, ele é consequência de comportamentos que você sofreu lá no passado, e aqueles gatilhos ficam armazenados lá no HD nosso. E em dados momentos da vida, algum baque, alguma situação que você viva, aqueles gatilhos são ativados. Então, o que você precisa fazer quando você faz essa análise? Muitas das vezes você traz o tratamento bíblico, mas tem que encaminhar ao psicólogo, para ele fazer o acompanhamento, voltar nas fases, não é, da vida da pessoa, para tirar lá do subconsciente dela aqueles gatilhos que, na hora que ela é provocada, ativa aquele gatilho. Aí ela tem reação, tem comportamentos que fogem ao controle dela. Então você tem que estar sempre estudando. Sempre estudando. Você tem que estar sempre atualizado. Hoje você pega um curso, não é, básico, ou um curso médio, ou um bacharel em teologia, ele vai contemplar todas essas matérias das humanas, né? Psicologia pastoral, a psicologia, né, em si como matéria, a filosofia, agregada aos temas teológicos e bíblicos. Você tem que ter essa visão ampla, porque aquilo que não está na tua capacidade de agir, você tem que encaminhar, pelo menos ter o discernimento para encaminhar ao profissional, aquele que vai poder ajudar ali aquela pessoa a encontrar o caminho do equilíbrio e se firmar para poder caminhar. Eu vou rapidamente para o comercial e já vou deixar uma pergunta aqui, porque eu estou hoje nesse tema, né, a gente perder a essência. O que é perder a essência? Eu acho que o próprio mundo está perdendo a essência. A gente tem tido acontecimentos, e aí vai a minha pergunta para o pastor Marcos Basílio, não seria sinais que Deus já vem mandando há tempos para a gente que algo está muito errado em todo o planeta? E que sinais são esses? Eu volto falando sobre esse assunto já já.